Olá pessoal, de volta aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu resolvi trazer uma aula diferente sobre o simbolismo que a gente encontra na trama de Rose e Jack do filme Titanic. Eu sei que é um filme antigo, mas ele é cheio de simbolismo, principalmente sobre a questão da união dos opostos e sobre o arquétipo do herói salvador. É interessante a gente observar que aqui, o conflito que Rose passa dentro dela é o conflito, simbólico ali da união dos opostos, ou seja, é a tentativa das partes da personalidade de elas se unirem, ou seja, existe uma parte inconsciente da personalidade de Rose que quer vir à tona, que quer ser vivida, né, que quer ser também vivida no palco da vida da Rose, só que ela tá ali num conflito que ela não consegue compreender, ela ainda não está consciente do conflito que ela está passando. Então, nessa aula eu vou falar sobre o simbolismo da trama, né, que ocorre ali entre eles dois e também, dos personagens e a experiência de como é que o arquétipo do herói salvador, ele pode ser vivido. E aí é importante a gente compreender que a psique, ou seja, a totalidade do eu, que existe essa psique que Jung fala que é uma psique que tem partes hereditárias, né? São partes que estão desagregadas, que estão separadas do eu, né? Ou seja, que precisam vir à tona, que precisam ser integradas, que precisam ser reconhecidas. E aí é interessante observar que os principais personagens representam como que símbolos dessas partes da alma de Rose que precisa vir à tona, que ela precisa ter conhecimento, né, conscientizar essas partes e trazer elas para uma integração. Outros personagens aqui, outros personagens vão simbolizar exatamente partes da personalidade da Rose que ela vive e que ela tá tão identificada que ela não sabe por que que ela tá tão identificada, né, que mantém ela ali presa no mundo material. Então, eu não vou falar muito sobre o filme, porque eu acho que todo mundo já assistiu esse filme e a história em si, né, como se passa, mas eu vou abordar apenas alguns assuntos que representam algo de simbólico. Ou seja, quando a Rose ela começa a contar ali a história, né, do que se passa ali quando ela está com 101 anos, 100 anos por ali, né, que ela começa a contar, ela fala o seguinte, que ao embarcar no navio, né, no Titanic, juntamente com sua mãe e o noivo Cal, se eu não me engano, ela fala que ela está sendo levada, acorrentada, ou seja, que aquele é um navio de escravos, que ela está sendo levada, acorrentada. Ou seja, ali ela já demonstra o conflito interiormente, né, que ela está passando, pelo fato dela ainda não ter consciência da parte, digamos assim, da sua alma, né, essa parte inconsciente e espiritual. E aí, como eu disse, os personagens eles representam a própria Rose, ou seja, são partes da Rose que ela precisa, digamos assim, conscientizar, né? A mãe dela, ao meu ver, vai representar uma parte, digamos assim, inconscientemente que está identificada com o mundo material, ou seja, com o mundo das aparências, do glamour, das festas, né, da ostentação, enfim, todo aquele mundo do consciente coletivo, da coletividade, enfim, né? E o noivo, Cal, né, ele é, digamos assim, a parte da personalidade dela que está adaptada a esse mundo, ou seja, ao mundo material, ao mundo dos objetos, né, ao mundo físico, esquecendo do mundo interior, ou seja, não olhando para o mundo sutil, né, do espiritual, enfim. E aí a gente vai entender também que ele, como um representante desse mundo do consciente coletivo, da adaptação ao coletivo, ao material, ao mundo físico, né, ele é um empresário, se eu não me engano, do ramo da ferrovia, algo assim. Ou seja, é como se ele fosse um patrocinador desse mundo material, né, que está sempre ali ostentando, mostrando para Rose que ela tem que estar ali apegada, que ela tem que estar somente naquele mundo.
ou seja, somente identificada com a parte consciente da personalidade dela. A mãe dela também reforça isso, né, como eu disse, através desse apego ao mundo material, ao que o mundo da Matrix oferece, né, aos prazeres, ao luxo, a toda a riqueza, ao sustento, enfim. Só que a Rose, ela está passando por um conflito interno, que é a questão da alma querendo vir à tona, ou seja, da alma querendo vir ser reconhecida, né, querendo ser integrada. Só que ela não compreende, né? Ela vive isso de forma mais emocional possível, né? E aí ela chega ao momento de não ver saída, justamente porque ela não está consciente, né? Ela está vivendo tudo aquilo ali de forma inconsciente. E aí ela chega até querer tirar a própria vida, e nessa hora aparece justamente o Jack, né? O Jack aqui, ele representa o nosso herói, ou seja, o arquétipo do herói, mas não de qualquer herói, mas do herói salvador. Exatamente aquela figura que geralmente é projetada na figura de Cristo, né, do Salvador, de Deus, enfim, de que a alma ela espera que sempre algo de fora dela, né, venha salvar ela, ou seja, venha acudi-la, porque ela não sabe como agir, ela está inconsciente, ela só sofre, sofre, sofre e não sabe por quê. Então, o Jack ele representa uma parte da personalidade da própria Rose que ela precisa integrar até para ela poder agir, né? Para ela poder mudar, fazer a transformação alquímica, né? Ou seja, unir os opostos dentro dela. A princípio, o Jack ele representa também o ânimos dela, né? Porque como o ânimos ele é uma parcela da psique, ou praticamente ele pode ser até a psique toda inconsciente, né? Representada aqui de forma personificada, ou seja, não pela questão das opiniões, né? Mas justamente porque o Jack ele vai representar a alma dela que está inconsciente para ela, ou seja, a parte da alma inconsciente. Tanto é que o Jack ele representa praticamente o oposto do que ela está vivendo. Ou seja, enquanto ela está se sentindo ali presa a um casamento de fachada, a um mundo, a um ciclo repetitivo de festas e coisas fúteis que não alimentam mais a alma dela, ele, pelo contrário, né? Ele tem ali como que nas mãos dele o destino dele, em que pese esse destino às vezes é feito até de forma baseado na sorte, né? Como a forma como ele ganhou a passagem, né? Num jogo de pôquer, se eu não me engano, de cartas ali, que ele ganhou a passagem para fazer essa viagem, né? No navio. E aí o Jack aqui então representa parte da personalidade que é livre, que está em contato com o mundo, digamos assim, um pouco mais próximo da natureza humana, ou seja, tem contato com aquilo que é vívido, que traz força vital, que traz energia psíquica, que traz libido. E aí um fato interessante é que a Rose no filme não parece que ocorreu com ela aquela questão da morte espiritual, ou seja, de que a chama se apagou por completo, ou seja, de que a alma não consegue mais perceber nada, o indivíduo não consegue mais perceber nada do mundo interior, do mundo sutil. Muito pelo contrário, no filme demonstra o simbolismo dessa parte da chama ainda acesa nela, mesmo que seja uma chama pequena, através dos quadros, né? Ela tem uma coleção de quadros de pintura ali, né? Quando alguém pergunta para ela quem foi o autor, né, que pintou, ela fala assim, alguma coisa Picasso. Ou seja, ela tem essa sensibilidade de perceber coisas sutis, de perceber a alma através da arte, das pinturas, né? Ou seja, algo naquelas artes ali, algo irracional mexe com ela. E é justamente essa parte da alma que ainda está acesa, né? Que ainda não se apagou por completo. E aí a gente vai ver que o Jack possui a mesma, digamos assim, uma percepção também, né? Essa mesma, digamos, essa parte da alma intuitiva, perceptiva, que consegue captar as coisas além das aparências, que consegue ser profundo, ele tem isso, que é justamente a chama que ela tem, né?
Então ali ela percebe através dos desenhos dele, né, quando ele mostra, principalmente no desenho que me chamou bastante atenção, né, da Madame Bijou, que é ele conta a história, né, que é uma senhora que se senta todas as noites no bar, no mesmo bar, com veste as mesmas roupas, né, e as mesmas joias, esperando o amor dela. Ou seja, ele consegue captar a essência do sofrimento da alma humana, assim como ele conseguiu captar a essência do sofrimento, do conflito que a Rose estava vivendo, ainda que ela não tivesse totalmente consciente, né? Tanto é que ele pergunta para ela nesse momento, né, que eles estão conversando, se ela amava o Cal, né? E ela se sente totalmente desconcertada e tenta se sair, né? Porque é justamente isso quando acontece, quando nós algo tenta vir à tona, né? Mostrar essa parte inconsciente da alma, tenta mostrar para nós através de símbolos que está acontecendo um conflito que você precisa acordar, né, e perceber que existe uma parte da alma que está sofrendo justamente porque não está sendo reconhecida, a gente, o que que a gente faz? A gente foge, né? A gente inventa mil e uma coisa, enfim, fala que é apenas psicológico, é só um sintoma, e fica por isso mesmo, enquanto que a alma fica sofrendo e depois a pessoa não sabe nem por quê, né? É igual aquela frase, né? A alma que lute. Não tá nem aí, né? A parte consciente da personalidade, apegada ao mundo, somente ao mundo material, às vezes até de forma inconsciente, né? Não é nem isso, não é nem uma coisa, não é nem uma maldade da pessoa, né? Mas é porque ela tá inconsciente, né? Ela não liga, não, enfim, foge e depois é a frase, a alma que lute. E aí é justamente essa parte, quando ela começa a perceber essas sutilezas da alma, né, da alma interior, desse mundo que quer vir à tona dentro dela. E ela fala assim: por que, que eu não sou igual a você, Jack? Que vai, que segue no horizonte, faz praticamente o que der na telha. Ou seja, nesse momento aqui representa um simbolismo da alma. Essa parte da nossa alma interior, ela é como se ela estivesse gritando, gritando para ser aceita, gritando para ser reconhecida, que não aguenta mais viver no submundo. E nesse momento ela reconhece, né, que ela queria ser igual a ele. É como se ela sentisse uma falta, porque é isso que a gente sente, a nossa alma, nosso eu, sente uma falta, uma carência. E por isso que fica buscando em coisas materiais, porque fica tentando viver em objetos, no mundo material, só que não está mais aí, né? Esse ciclo aí já está repetitivo demais, está na hora de voltar-se para dentro, ou seja, de viver as experiências do mundo interior. Claro que esse mundo interior, ele também pode ser vivido para fora, né? Para o mundo exterior, tanto é que o mundo interior, ele é vivido de forma simbólica, ele vem para fora de forma mais concreta. Essa é a, digamos assim, é a tarefa do indivíduo, trazer esse mundo simbólico, cheio de vida, cheio, digamos assim, de força vital, de energia, de libido, trazer para ser vivido na forma concreta, ou seja, no palco da vida, juntamente com a parte consciente da personalidade. E aí, nesse momento, ele começa a falar para ela: eu vou ensinar você a mascar tabaco, né? Aí ela fala: você vai me ensinar? Vai me ensinar a andar de cavalo? Vou ensinar você a andar de cavalo, mas não com a perna de lado, né? Mas sim com as duas pernas, né? E como homem, ela fala: como homem, enfim. E aí ele começa a falar, eles começam digamos assim, a ter vislumbre. Nesse momento, ela começa a ter vislumbre da possibilidade de que ela pode viver, trazer para a vida essa parte interior, né? Essa parte que é inconsciente da sua personalidade. E aí, né, tem o jantar, enfim, ele é convidado para o jantar, enfim, depois do jantar, ele chama ela, né, e fala assim: você quer ir para uma festa realmente de verdade, né? Uma festa de verdade? E aí ela vai para esse mundo que fica abaixo, né? É um mundo interior, é uma descida ao inconsciente, não deixa de ser, porque a gente vai ver que a terceira classe ela fica na parte de baixo, né? Do convés do navio. Ou seja, até essa questão da terceira classe, ela simboliza essa descida, o contato com o inconsciente. Só que esse mundo, como a gente viu todos os personagens, tudo aquilo que a Rose vive,
faz parte do mundo dela, está dentro dela e ela vive fora para poder ver, né? Ou seja, a questão do que ela vive ali, mesmo que seja momentaneamente na terceira classe com ele, na festa, né? Que ela se diverte, enfim, aquilo está dentro dela, ou seja, despertou ali, mesmo que seja momentaneamente, despertou e ela experienciou isso, ou seja, ela teve contato com a sua alma, com o seu mundo interior, né, com essa parte inconsciente da sua personalidade. E aí que me lembrou o mito de Eros e Psique, porque Eros, Psique, ela, na verdade, né, Psique, quando vê o rosto de Eros, quando tem o contato com a sua alma, com a parte espiritual, inconsciente, e ele vai embora, ou seja, acontece de novo uma separação, como a gente vai ver, ela tenta, né, ela vai atrás, ela passa por todas as provas do inconsciente para de novo ter esse contato com a alma, porque ela sentiu, ela experienciou, ela sabe que é vida também, e que não é um mundo mórbido, que se tornou a parte, digamos assim, somente a parte consciente da personalidade, ou só o mundo material, né, por assim dizer, ou seja, uma exclusividade, uma possessão do mundo material. E aqui eu coloquei que existe aqui uma grande diferença até na questão dos detalhes. Por exemplo, a música, né, que é tocada na classe superior, né, é uma música um pouco mórbida, ou seja, totalmente diferente do extrato de vida, de energia que representa a terceira classe, né, que é cheio de vida, cheio de alegria, enfim. E aí a gente, como eu falei, né, a própria questão do descer a terceira classe, né, quando ela desce ali, que é representado pela simbologia dela descendo as escadas para salvar o Jack, né, que está lá na terceira classe, preso, né, aqui representa o simbolismo da descida ao inconsciente, ou seja, essa regressão ao inconsciente que precisa ser feito para resgatar essa parte da personalidade inconsciente que precisa vir à tona, né? E aqui eu até coloquei, né, quando ele já está ali preso, e as águas começam a subir, ou seja, de que o simbolismo do arquétipo do herói, né, desse contato com a alma inconsciente, pode desaparecer no inconsciente de novo. Se ela não for atrás, ele vai desaparecer. Ou seja, esse contato que ela teve, essa experiência, ficou marcado nela. Então ela vai atrás, igual Psique vai atrás de Eros, né? De passar pelas provas para ter essa união novamente com a sua personalidade, com a parte da personalidade que até então não era reconhecida, não era vista, não era sentida. E aí, essa parte, né, representa essa descida ao inconsciente, essa regressão ao contato com o inconsciente para resgatar essa parte da personalidade. E aí, novamente, né, se a gente for ver a questão do mapa do navio, né, essa parte circulada aqui seriam a casa das máquinas, né, que é o primeiro que começa a encher, né, quando o navio bate, é a casa onde tem aquelas máquinas, né, que faz o navio, enfim, pegar toda aquela velocidade. E a gente vai ver que a terceira classe exatamente fica do lado, ou seja, é a parte de baixo. E aí a gente vai ver também outro simbolismo que, como o navio ele está em contato com as águas, ou seja, a terceira classe ela está em contato com, está mais próxima, né, das águas do oceano, ou seja, esse contato com o oceano mais próximo do que aquele que está lá na classe superior, né, está somente se identificado lá com o consciente. Ou seja, esse contato mais próximo do inconsciente é aquilo que Jung falou das raízes do inconsciente, ou seja, eu até coloquei aqui como analogia, né, o iceberg, as águas profundas, né, que é justamente onde se encontram as raízes do inconsciente, dos instintos e sua contraparte, ou seja, os arquétipos, ou seja, é aquela questão da intuição, né? Porque os instintos, se você tiver a percepção deles, você tem a contraparte deles, que, que são os arquétipos, né? É aquela intuição, aquela percepção, aquela simplicidade que te mantém em contato com a natureza, com o mundo, digamos, não apenas material, mas com o mundo espiritual, com o mundo sutil. E isso é exemplificado de fato
da água próxima à terceira classe, né? Ou seja, a terceira classe está mais próxima das raízes. Por isso toda a vitalidade, porque as águas do inconsciente, como a gente viu, o inconsciente ele representa também a força vital, né? Onde está escondido o tesouro. Esse tesouro muitas vezes é simbolizado por energia que está presa, energia vital que está presa lá no inconsciente, que precisa ser vivida, né? Que precisa ser trazida à tona e ser unida com a parte consciente. E aí, como toda união com o inconsciente, ou seja, essa tentativa de união dos opostos, quando ela é vivida pela primeira vez, que é o que ela vive, né, com o Jack ali, como o simbolismo do Jack ali, a gente vai ver que é como se houvesse outra, vai haver outras separações, é como se houvesse há uma união, depois separa, depois une de novo, separa de novo, une de novo. É como se houvesse ali várias oscilações. São as várias nigredos que o indivíduo vai passar, ou seja, ele sempre tende digamos assim, a querer retornar para o mundo conhecido. E tem medo do mundo inconsciente, né? Tem medo. Então, o que a gente percebe é que no início ela tem esse conflito, né? Inconscientemente, né? Ela está vivendo esse conflito e ela quer viver essa liberdade, que é a parte inconsciente da personalidade dela, também representa essa liberdade, né? O contato com o seu eu mais profundo. E ela passa pela experiência de viver essa união dos opostos quando ela se une ali com ele na festa, né? Como eu disse, na terceira classe, ou seja, essa descida ao inconsciente. Ela se une ali com o seu inconsciente. Só que no dia seguinte, né, ela volta para o mundo, aquele mundo separado, ou seja, do mundo somente, digamos assim, identificado com a parte consciente, né, com o mundo das aparências. E aí é que acontece um outro simbolismo da alma, que é a questão do Cal perguntar para ela, né, o noivo, perguntar por que, que ela não foi ver ele na noite anterior, né, no quarto dele. E ela fala que ela estava muito cansada. Aí ele vai e joga na cara dela que ela estava cansada porque ela estava vivendo, né, digamos assim, tendo desfrutes, deleites na parte interior, né, é, na parte de baixo, né, que é a terceira classe, que é a parte inferior da personalidade dela. E aí aí ela fala o seguinte, e aqui ocorre justamente nessa fala dela um outro simbolismo, quando ela fala assim: você não vai me tratar como se eu fosse um de seus operários. Eu sou sua noiva. E aí ele, nessa hora, né, ele age de forma violenta, né, como uma forma possessiva. Você é minha noiva? Então você deve se comportar como minha noiva de fato é, né? Não, aí começa aquela discussão, ele derruba a mesa, enfim, joga tudo no chão ou seja, aqui o simbolismo dessa frase é o seguinte: ocorre uma oscilação. Uma vez que anteriormente ela teve esse contato com o seu inconsciente, essa forma de união, digamos assim, com a parte inferior da sua personalidade na terceira classe, no dia seguinte ela volta de novo para o mundo das aparências. E aí ela se identifica novamente somente com esse mundo. Tanto é que ela fala: não vai me tratar como se eu fosse um de seus operários. Ou seja, ela se identifica de novo como noiva dele, ou seja, de que ela pertence somente ao mundo consciente, ou seja, somente o mundo material, o mundo das aparências. E ele, percebendo isso, ele age como uma possessão, porque de fato, né, a parte consciente, inconscientemente, né, devido uma, um exagero, um demasiar de energia que está ali concentrado somente na parte consciente do eu, ele tende a ter essa violência, essa possessão, né, de querer dominar totalmente a alma, né, para que ela não tenha contato com o inconsciente, para que ela não tenha contato com esse mundo interior. Então aqui representa isso. E de fato também esse mundo consciente, ou seja, esse mundo do consciente coletivo, das aparências, do mundo material, dos objetos, sempre está ali digamos ali, a nosso redor, né?
E aí, de fato, realmente, né, esse mundo das aparências, o mundo palpável, que a gente consegue ver com nossos olhos, né, perceber com os sentidos, ou seja, o mundo material, o mundo físico, realmente ele tem uma atração, né, ele está ali todo o tempo como que reforçando a personalidade para que ela se identifique apenas com esse mundo, né, com esse mundo das aparências, da ostentação, né, do glamour, enfim. E ela, de fato, ela se sente atraída, né, ali, principalmente o simbolismo do colar, quando ele entrega o colar para ela, né, o coração do oceano, ao meu ver, representa essa questão, né, desse dessa tentativa da parte da personalidade que inconscientemente está somente identificada com a parte consciente, tenta manter ali a pessoa, digamos, numa atratividade, né, com essas coisas materiais e, enfim, com todo esse glamour, essa ostentação. E aí, aquilo que foi unido, né, se separa novamente, a união dos opostos. Ou seja, ela volta a se identificar. Mas aí, novamente, acontece o conflito de novo, porque uma vez que ela experienciou, né? Porque uma vez que ela experienciou essa sua alma que estava escondida dentro dela, essa alma ela vai tentar novamente ter contato com a parte consciente através de símbolos, símbolos em sonhos, ou seja, através das sincronicidades, enfim. Essa alma inconsciente vai continuar querendo ter contato, né? Querendo que a parte consciente olhe para ela e se una a ela, né? Ou seja, que ela não deixe a chama se apagar, ou seja, que ela não deixe essa forma perceptiva de intuição e percepção das coisas simples, das coisas sutis que alimenta a alma humana se apagar, porque se isso acontecer, né? Ou seja, ela ocorre aquilo que Jung chamava de morte espiritual. Ou seja, quando não consegue mais perceber nada, então, nesse caso, já não tem outra saída, a não ser, enfim. E aí, novamente, né, exemplificando a questão desse conflito sendo vivido novamente, ou seja, da pessoa, do indivíduo voltar para o mundo, somente para o mundo material, esquecendo do seu mundo interior, representada ali sempre, né, pelo Cal ali, sempre em cima dela, né, ali reforçando toda essa questão do mundo material. E a própria mãe dela, né, que é uma forma inconscientemente de estar pegada ao mundo material. Ou seja, e de achar que não consegue, não vai conseguir sobreviver de outra forma, somente aquela forma que ela já conhece, né? Ou seja, aquela forma de ostentação, de glamour, de dinheiro, né? De riqueza, enfim, de ter muito, de ter o bastante, às vezes até supérfluos, né? Coisas supérfluas, mas é o mundo que ela conhece. Então a mãe dela representa uma, digamos assim, um estado inconsciente de apego ao mundo estreito do consciente, ou seja, ao mundo apenas do que é visto e palpável, né, que é sentido pelos, pelos cinco sentidos e não pelo sexto sentido, que seria a quinta essência, né, por assim dizer. Ou seja, a mãe dela representa essa parte da personalidade consciente que está num estado de inconsciência, de torpor, né, de apego, de achar que não existe vida de outra forma e que se ela abandonar aquela forma ali de vida, né, ela não tem como sobreviver. Tanto é que tem uma parte que a mãe dela fala assim: Você quer me ver costurando? Ou seja, a mãe dela não tem nem, não acha nem digno de ter um sustento de uma forma diferente que não seja aquela que o Cal seja o patrocinador, né? Das duas, ou seja, ela reforça ali como se colocasse uma culpa na parte consciente, né, da Rose, tipo reforçando, ó, não vai não, porque como é que você vai sobreviver? E agora, como é que nós vamos sobreviver? Se você deixar esse emprego ou se você deixar essa situação repetitiva, é velho, é repetitivo, digamos assim, mas é algo conhecido.
Então, assim, a mãe dela, a tal ponto é um estado de inconsciência, mas aqui é um estado de inconsciência invertido, né? Ou seja, é um estado de inconsciência que é simbolizado até mesmo pelo aspecto da mãe devoradora, né? Que é um estado primitivo de identificação com as coisas, com os objetos. Ou seja, ela se identifica nos objetos, ela está tão apegada que é como se as outras coisas, os objetos, a parte material fosse tão essencial que aqui no caso eu acho que a mãe dela já a chama não existe mais nela, a chama da percepção, né, da alma, porque no final do filme a gente vai ver que quando todo mundo está tentando se salvar, a mãe dela fala assim que o barco lá, né, os botes salva-vida não fiquem muito cheio. E aí nessa hora a Rose, tipo assim, tipo sacode ela e fala e dá um alerta assim: "Opa, tem muita gente morrendo, não tem barcos para todo mundo, né? Não tem botes salva-vidas para todo mundo". E a senhora tá falando sobre isso, ou seja, no caso da mãe dela que eu acho que ocorreu aquela, digamos assim, houve a separação do inconsciente, ou seja, ela se separou tanto das raízes do inconsciente que ela não percebe mais nem que existe vida nas outras pessoas. Ou seja, é um total egoísmo, egocentrismo dela. E é interessante também porque antes de chegar essa parte, todo mundo lá desesperado e a Rose já desconfiada que estava acontecendo algo, né? A mãe dela fala para uma das camareiras, fala assim, olha, esquente lá, coloque o quarto para esquentar, né? Que quando eu voltar eu quero tomar um chá. A mãe dela não percebe nem a realidade em volta dela, ou seja, está tão apegada ao mundo material que só o que ela vê na frente dela é o que ela quer ver, ou seja, é o mundo das riquezas, é o mundo material, é o mundo da ostentação, é o chá dela. E enquanto todo mundo lá está correndo, botando, como é aqueles coletes salva-vida, ela não consegue ver. E a Rose aqui já está já percebendo e consegue ver. Isso é uma das coisas que acontece, né, quando a pessoa está identificada apenas com o mundo material, ou seja, com uma parte da personalidade. Ela não consegue ver outras coisas, ela não consegue ver coisas sutis que está acontecendo ao seu redor. Ela fica como se fosse um cabresto, né? Só consegue ver aquele mundo estreito, pequeno. Enfim, é praticamente o que o povo fala, né, de Matrix, né? Ou seja, mergulhada na Matrix. E aí, essa é a simbologia da mãe dela, né? A mãe dela representa já talvez um perigo da alma da Rose, né? Que se a Rose ela se manter naquele estado, ou seja, se ela continuar e não decidir por fazer essa união com os opostos, com a parte inconsciente da personalidade dela, ela pode se tornar igual à mãe dela, né? Ou seja, de que a chama apagou por inteiro e que não percebe mais nem as coisas mais simples da vida, como a questão de salvar vidas, né? Ou seja, até mesmo pelas conversas dela são muito fúteis no filme, né? Ela só fala de coisas materiais, enfim, de ter encontrado um bom partido, de que foi enviado tantos e tantos convites, que foi escolhida a cor do vestido tal. Enfim, é muito interessante como a gente tem essa visão agora, né, do simbolismo referente a esse filme, porque esse filme eu já tinha visto no passado, né? E aí aquela senhora que ajuda o Jack, né, ela representa o aspecto da mãe aqui, do inconsciente, né? Só que é aquele aspecto favorável, ou seja, que ajuda o herói, né? Ajuda o herói nas situações mais, digamos assim, mais difíceis, né? E aí ela vai e empresta a roupa do filho dela, né, para o Jack usar no jantar que teve, porque o Jack não tinha o que vestir. Então aqui ó, existe um contraste muito grande entre a mãe da Rose, né, que representa esse aspecto do inconsciente do devorar, né, do dragão, né, que é um estado inconsciente de identificação, é um estado primitivo, né, psíquico primitivo de inconsciência, onde existe aquela questão da participação mística, né, onde a pessoa está tão, digamos assim, envolvida nas teias de Maia, que ela, na verdade, ela tá tão apegada aos objetos porque uma parte dela tá nos objetos, né? Então a mãe dela representa esse aspecto do devorar, né? Que corre o risco. A Rose, ela tá correndo o risco de que é uma parte inconsciente da personalidade dela, né?
se ela se manter ali inconsciente, não se conscientizar do que está acontecendo, ou seja, se ela continuar a deixar a vida dela sendo levada inconscientemente, né, que é o aspecto da mãe, e continuar ali casada, né, talvez com cal, numa fachada ali, ela vai acontecer a questão da morte espiritual. E aí a mulher aqui, a outra mulher, ela representa justamente o contraste, né? Ela representa o aspecto do inconsciente positivo, que é aquele aspecto que ajuda, né? É favorável, ajuda o arquétipo do herói ali no seu trajeto, né? No seu, digamos assim, na sua jornada interior. Então, assim, aqui a gente vê os dois aspectos do inconsciente, por isso que o inconsciente é tão difícil de compreender, né? Ele tem os dois aspectos, né? O aspecto negativo e o aspecto positivo. E aí, como eu disse, né, novamente ela vai passar de novo pelo conflito, que como ela meio que voltou, né, depois da briga que ela teve lá com o, o Cal, né, que o Cal jogou a mesa, né, com o café da manhã no chão e falou que era para ela se comportar como a esposa dele, né, como noiva de fato que ela era, ela volta de novo, né, a se identificar com aquele mundo consciente. E aí a alma ela vai de novo tentar, né, como eu falei, através de símbolos, dos sonhos, ter contato de novo com o consciente, ó, alertando, como se estivesse alertando, até que ela decida, né, de novo fazer essa união, ou seja, voltar a essa parte inconsciente da sua personalidade e fazer essa união. Só que, como eu falei, né, essa união dos opostos, que acontece justamente pelo simbolismo desse momento do filme, onde ela vai ao encontro dele, né, e ali eles têm uma forma de união novamente. Só que, novamente, ela vai passar de novo pelo mesmo conflito, ou seja, de novo, uma outra Nigredo. Uma vez que eles estão ali unidos, né, que eles voltam para já unidos ali, que é representado pela mão, pelas mãos dadas, né, essa união com o inconsciente, novamente o consciente vai impor a personalidade dizendo, ó, oh, isso não é assim, isso, enfim, vai criar mil e uma coisas, né, para que a parte consciente da personalidade ela se volte somente para o mundo exterior. E aí novamente ocorre outra separação. E essa separação a gente vê que é como se fosse um ciclo, né? É aquilo que eu falei, é como se essa tentativa de união com a nossa parte inconsciente ela fosse aproximada, né? Há uma união, depois separa de novo, depois volta de novo, e sempre assim um ciclo. Mas ao mesmo tempo, esse ciclo, pessoal, ele é uma espiral, porque cada vez que a gente se separa e que a gente sente o conflito de novo, a gente volta novamente para o inconsciente, faz aquela união, e aí novamente o mesmo ciclo. E cada ciclo que se passa de união e separação, se aproxima cada vez mais do centro da personalidade, que é o si mesmo, é o Adão Cadmo, o homem primordial. E aí a gente vai ver aqui, como eu falei, né? Novamente ela passa pelo mesmo conflito. Ela passa, se eu não me engano, umas 3 ou 4 vezes nesse negócio de separação e união, né? Aqui ela se separa e depois de novo ela volta, né? E volta atrás e faz a união de novo. Então, pessoal, aqui foi a título de exemplo, né, como é que a alma ela sofre inconscientemente, sem saber, né, em que pese ela está ali presa, né, esse mundo das aparências, ao mundo físico somente, né, a alma está ali chorando, gritando, querendo ser percebida. E a forma como o inconsciente, essa parte inconsciente da personalidade, ela tende a se manifestar é através de sintomas, que são os sintomas, né, psicossomáticos, se eu não me engano, que é uma tentativa, né, de o inconsciente chamar a atenção da parte consciente. Bom, e no final, né, o Jack, que é o símbolo dessa alma inconsciente, ele sai, né, ele morre e dá lugar à própria vida dela, né? Ela tem que seguir em frente, ou seja, ela vai realizar tudo aquilo que ela já conseguiu, né, que ela conscientizou, que ela percebeu, né, com essa união dos opostos. Tanto é que ela fala no final, né, do filme, ela fala, quando eles falam assim, ah, mas não tem registro, né,
A gente viu que não tem registro do Jack, ela falou assim: "É, não era para ter mesmo", mas, mas hoje vocês sabem que houve um homem chamado Jack Dawson e que ele me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Ou seja, o arquétipo do herói, é por isso que o filme emociona tanto, né? Porque o arquétipo do herói salvador é isso, ele tira digamos assim, o torpor, né, o sono da inconsciência, ele resgata a alma desse estado de inconsciente, né, de inconsciência identificado apenas com a parte consciente da personalidade. E é claro que para isso, né, a alma ela passa por um processo de grande contraste. Há uma grande diferença no final do vídeo, né, do filme, aliás, porque ela deixa, né, tudo aquilo para trás, aquele mundo de glamour, de aparências, e resta somente ela e a alma dela, ou seja, aqui representa também um símbolo da Nigreda, ou seja, as várias mortes em que a gente vai tirando toda essa parte superficial que nos mantém aprisionados, né, somente no mundo material, esquecendo do mundo interior. A gente vai passando por essas mortes, e essas mortes são como que mortes simbólicas, né? São como que arrancado, como se, a gente sente como se fosse arrancado um pedaço da gente, um membro do corpo é arrancado, né? Mas no final das contas, a pessoa, ela, mesmo que resta somente ela e a alma dela para ela iniciar do zero, pelo menos ela está consciente agora, né? Em parte, ela já está consciente dessa união dos opostos. Tanto é que ela encontra o Cal, né, nessa hora, quando ela já foi salva, né, no outro navio, ele vai lá procurar, acho que por ela se esconde nesse manto, né, em que ela está encoberta, e não volta mais, pelo menos, a não se identificar mais com aquele mundo, pelo menos não dessa forma como ela estava aprisionada, né. E de fato, o simbolismo do Jack, né, a alma inconsciente, dá lugar à própria vida, ou seja, ela realiza tudo aquilo que ela conseguiu, né, através dessa união dos opostos. Tudo aquilo que ela conversou com ele no navio, né, de que, por que, que eu não sou igual a você, que vai para o horizonte, enfim, que se lança na vida. Ou seja, tudo aquilo que ela conversou com ele, de cavalgar, enfim, de viver a vida, né, ela realmente viveu, ou seja, o símbolo do arquétipo salvador deu lugar à vida, né? Deu lugar a algo concreto, né? Não ficou somente no simbolismo. Então, no filme aparece, né, no final, aqueles porta-retratos dela, né, que ela carrega bem velhinha, né, os porta-retratos do que ela viveu. Ou seja, pessoal, por isso que o filme ele emociona muito, porque é um arquétipo, né? Ele mexe com as entranhas da alma da pessoa. Então, muita gente pode ter se identificado com esse filme, talvez não por uma questão de casamento forçado, mas por outras situações que se vê forçado, não acha que não tem outra saída, acha que deve ficar naquele mundo estreito, porque é a única coisa que conhece, pelo menos é conhecido, né? Não, então tem esse receio de ir para o mundo, tem esse receio de contato com o inconsciente, porque tem medo, né, do que possa ser revelado, enfim. Então o filme, eu acredito que ele tem algo ainda mais para ser explorado, né? Eu acredito que essa forma, como eu percebi, de simbolismo não é a única, não. Acho que deve ter outras formas também. Mas é isso, pessoal. Era isso que eu queria ter trazido para vocês, para a gente poder compreender que essa questão dos arquétipos não é algo que é metafísico demais, que está longe do eu. Não, é algo que você vive diariamente. Você pode estar vivendo, inclusive agora, na sua vida, diariamente, e você nem percebe. Você está num estado de inconsciência, né? Identificado apenas com a parte da personalidade que está adaptada ao consciente coletivo e ainda não conhece a parte inconsciente da personalidade. Mas é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos ou nas próximas aulas. Até breve. Tchau, tchau.